Vamos orar, irmãos? Queria muito que você fechasse os seus olhos. Nós vamos ter uma breve meditação. Nós já falamos um pouco sobre isso há alguns anos atrás. E Deus tem nos chamado, feche seus olhos, Deus tem nos chamado à santidade. Deus tem nos chamado à santidade. Deus tem nos chamado à oração. Deus tem nos chamado à busca. Deus tem nos chamado à vida restaurada. Deus tem nos chamado a isso, a buscar, a ter uma vida de oração, uma vida santa ao Senhor. E nós precisamos, a cada dia nós temos sentido, vindo Deus coordenar, Deus ordenar as mensagens, para que a gente possa ter uma vida santa, cada dia mais buscando o Senhor. Irmãos, como o meu coração se alegra quando a gente vê irmãos prosperando espiritualmente, crescendo no conhecimento da palavra. Eu dou graças a Deus porque Deus tem feito uma obra grandiosa no nosso meio. Deus tem levantado líderes, mestres, pessoas capacitadas para falar, para poder instruir os irmãos. E nós louvamos a Deus por isso. E agora nós vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu peço que o Senhor possa falar ao coração de cada irmão aqui. Fala ao nosso coração, usa a Tua palavra que é viva, a Tua palavra é eficaz, ela é mais cortante do que espada, e ela vai entrar no nosso coração, entrar na nossa alma, dividir a alma e medula e nos ensinar nesta noite, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. João 12, versículo 23 a 25. Se o grão de trigo não morrer, esse é o tema da nossa mensagem, a mensagem que Deus vai trazer ao seu coração nessa noite. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Jesus falou assim, olha, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como que ele seria glorificado? Ele seria exaltado, ele seria morto numa cruz, ele seria levantado. Essa é a hora que ele seria glorificado. E depois ele morreria e ele ressuscitaria. Então, Jesus, pouco antes da sua morte, ele disse: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Os irmãos mais atentos vão lembrar que eu já preguei sobre isso aqui. Só que o Senhor nessa semana nos incomodou novamente, porque nós estamos num tempo de regeneração, da gente falando de santidade, de busca, de santidade ao Senhor, de vida nova, vida renovada. Então, a hora de Jesus estava chegando. Esse trecho aqui, irmãos, é um trecho que fala sobre Jesus. Ele está falando de si mesmo. Se o grão de trigo, ou seja, se ele não morrer, ele vai ficar sozinho, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Mas esse texto, ele fala também a nós, a mim e a você, porque se nós não deixarmos que Jesus viva através de nós, nós não vamos conseguir produzir fruto. Gente, o trigo, você tem põe um trigo aí para mim, Helena, esse aí, ó. O trigo, ele é pequenininho, menor que o feijão, isso o grão. E o trigo é um alimento que é o segundo cereal mais produzido no mundo.
É o segundo cereal. E ele tem uma fonte de energia muito grande para o organismo. Mas ele tem uma casca dura, casca grossa, né? A pessoa às vezes quando fala assim, não, esse cara é um casca grossa, é um cara matuto, durão, difícil de quebrar. E o trigo, a Bíblia diz que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica sozinho. O grão carrega dentro de si, gente, dentro do grão tem uma árvore. Dentro de um caroço de abacate tem um pé de abacate enorme. Dentro de um pé de... fugiu o nome do negócio aqui. Que negócio que tem um cheiro ruim demais. Esqueci o nome. Não, tem um jatobá, aquela árvore enorme. O jatobá, delicioso, né? Quem gosta de jatobá é uma delícia. Um cheiro que não dá muito bom. Mas, gente, um caroço de jatobá, dentro dele tem um pé de jatobá. Você pensou nisso? Tem um potencial de um pé inteiro. Dentro de um carocinho desse aqui, tem um pé desse tamanho. Mas é um potencial. Porque se o grão não morrer, nada feito. Eu tenho visto muitos irmãos aqui com potencial. Então às vezes eu chego para um e falo, olha, você tem um potencial de evangelismo, estuda mais sobre isso, busque, evangelize mais. Alguns eu tenho falado, olha, você tem uma facilidade de comunicar a palavra. Então, estuda. Quem sabe a gente te manda para o seminário e você vai estudar a palavra para você aprender a pregar a palavra. Então tem alguns que têm um dom de mestre, a gente vê esse potencial. Alguns para cantar, alguns para tocar, mas o potencial não resolve, irmãos. Só ter o potencial não ajuda. Só ter o grãozinho não resolve. O grão tem que morrer. Você tem que jogar ele na terra e enterrar o grãozinho. É igual um baguinho de milho. O bago de milho, a semente, se você simplesmente deixar ela aqui, em qualquer lugar, ela não vai brotar. Agora, coloque ela na terra. E se ela for uma boa semente e ela permitir que a casca externa seja quebrada, ela vai produzir fruto. Então o grão, ele carrega a vida dentro dele, mas se ele não morrer, irmão, a casca tem que romper. Você já viu aquelas brincadeiras que os professores mandam para os pais do feijãozinho? Põe o feijãozinho no arroz, no algodão, aí o feijão está lá, aí de repente sai um broto de dentro do feijão, mas ele sai rompendo a casca. Se a casca não quebrar, ele não consegue. A casca é a sua casca. Jesus está dentro de você, precisando fluir. Mas se a casca sua está muito grossa, ele não vai fluir. A vida não vai sair de dentro de você. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica sozinho. Talvez você esteja sozinho, talvez você esteja sem frutos. Eu estou falando agora de frutos de vidas, sabe? Também o fruto do Espírito, mas frutos de pessoas salvas através do seu ministério, através da sua vida, através do seu convite, através do seu testemunho pessoal. Irmãos, nós precisamos de testemunho pessoal. Pouco que eu conversei com o Euler, eu vi algumas vezes pessoas que já vieram a Jesus por causa do testemunho. Pessoas do trabalho, aquele rapaz que você me falou essa semana, que se restaurou das drogas, e hoje é um grande pregador, através do início, da ajuda, do testemunho pessoal. Então muitas vezes a gente está sozinho
Eu queria te perguntar, quantas pessoas, não precisa me responder, só pensa, quantas pessoas diretamente você participou para que ela viesse a Jesus? Porque muitas vezes, irmão, sabe o que acontece? Às vezes eu prego, uma outra pessoa rega, uma outra pessoa discipula, mas todos são responsáveis. Mas muitas vezes nós ficamos quietos na nossa vida e não buscamos esse testemunho pessoal, esse evangelizar ativo. Muitas vezes a gente fica assim: Senhor, manda uma pessoa para eu pregar. Aí Deus não manda ninguém e você fica sem pregar. Mas se passa aquele mundo de gente na sua vida, você vai na padaria, aquele monte de gente, você vai no seu trabalho, aquele monte de gente, na escola, aquele tanto de aluno, aí você fica pedindo: Senhor, manda alguém para eu pregar. Irmãos, nós precisamos deixar a nossa casca morrer, para que a gente possa dar fruto. Muitas vezes a gente está sozinho, sem fruto, porque a gente está muito vivo. Eu queria que você entendesse esse negócio. Você precisa entender isso. Muitas vezes a gente está muito vivo. Você precisa entender quando eu falo, você precisa estar vivo, você precisa estar morto. O morto, você pode xingar ele, você pode gritar, você pode fazer o que quiser, o morto ele não vai responder. E Jesus fala que nós devemos morrer para as coisas desse mundo, morrer para as nossas verdades, para as nossas justiças. Muitas vezes a gente ainda está naquela bateu, levou, não mexe com meu filho que eu viro uma onça e vou e parto para cima, mexeu com a minha mulher, eu vou lá e tiro satisfação e resolvo. Irmãos, tem coisas que a gente tem que começar a abandonar na nossa vida. Seguir a Jesus é aceitável, mas seguir a Jesus é necessário obediência à sua palavra. E muitas vezes dizer a nossa velha natureza que ela precisa morrer. As nossas vontades, irmãos, as nossas mazelas, todos nós aqui temos um grande potencial, mas um grande potencial não resolve. Tem que morrer. A gente tem que fazer. Paulo fala que há um tesouro em vasos de barro. Por que vaso de barro? Porque vaso de barro quebra fácil. E aí tem um grande perfume dentro de você, mas o perfume, para ele sair, ele precisa quebre o vaso seja quebrado, para que o perfume possa exalar. Irmãos, teve uma época que para a glória de Deus, eu e a Cláudia, a gente discipulava muitos casais. Aí um dia a gente chegou, vamos fazer uma grande festa. A gente chamou todos eles, sabe? Alguns se converteram dentro do curso, alguns restauraram suas vidas com Jesus, alguns restauraram os casamentos. E aí tinha ali umas 40 pessoas. A gente estava numa festa uma comemoração, não lembro o que era. E aí eu preguei sobre isso aqui. E enquanto eu pregava, eu estava pregando e eu olhei para eles e falei assim: olha só, vocês estão aqui conosco. Vocês estão aqui conosco por causa do grão de trigo, porque Jesus morreu por você. E muitas vezes gente, estou falando isso para a glória de Deus, muitas vezes nós deixamos coisas nossas, deixamos as nossas razões de lado, nós fizemos a nossa natureza morrer para que eles pudessem viver. Então eu estava vendo aqueles frutos, eu estava vendo um grande número de frutos por causa do grão de trigo que morreu. E é tão importante a gente deixar que o Espírito Santo faça certas coisas. Gente, uma vez, a gente tem vários testemunhos que as pessoas ficaram constrangidas.
Uma vez um cara que era um gerente de banco e um cara assim de um alto escalão, ele ficou impressionado, não era cristão, mas ele ficou impressionado com o tanto de vezes que a gente reunia com eles. Imagina, o pessoal, o Euler ali, tem 3 vezes que ele está ali educando, ensinando para o batismo. E muitas vezes a gente se desprende do nosso tempo, a gente deixa coisas a fazer para poder investir na vida das pessoas. E esse cara, ele ficou impressionado como que vários casais davam o tempo deles para outros casais que não tinham nenhum grau de parentesco, que nem muitas vezes não eram da mesma igreja. Isso impressiona. Lembra do pastor Leandro, que teve aqui em 2021? Não sei se vocês lembram, o pastor Leandro, ele é um que teve entre a vida e a morte, muitas vezes, e ele veio lá de Goiânia, para pregar aqui. Ele saiu de Goiânia e foi lá para o sul, ele e uma equipe, sem ganhar nada, com as despesas por conta deles, para ajudar. Isso impressiona. Isso é fazer o grão de trigo morrer. Porque eles chegam lá, eles vão pregar o evangelho, e as pessoas vão ficar impressionadas porque eles estão lá. Ou você saiu da sua casa, deixou sua família e veio para cá. Irmãos, o grão de trigo, ele precisa morrer. A casca é um fator que limita. Muitas vezes a sua casca é dura, sabe? Gênio indomável, difícil. Às vezes essa casca dura que precisa ser quebrada para a vida sair. A vida de Jesus precisa sair de dentro de você e atingir as pessoas que estão do seu lado. Muitas vezes nós estamos tão vivos que não conseguimos viver a vida de Cristo. Nós precisamos quebrar essa fortaleza carnal que nos impede que a vida de Deus saia de nós. Em Marcos 8,34, vamos ler? Marcos 8,34 a 35 diz o seguinte: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Negue-se, tome sua cruz e siga-me. Gente, esse texto de negar a si mesmo e tomar a sua cruz, tem gente que fala assim: a minha cruz é a minha esposa. Não é não. Ah, a minha cruz é o meu trabalho. Não é não, gente, nem isso não. A sua cruz são as suas dificuldades que você tem que todo dia colocar diante do Senhor. O seu gênio difícil, as suas mentirinhas que você prega de vez em quando, as suas razões. Muitas vezes a gente tem razão demais. Gente, no casamento, como é difícil a gente abandonar nossas razões. Porque nós homens, homens, olha para mim aqui, nós estamos certos o tempo inteiro. Mas convencer as mulheres que nós estamos certos o tempo inteiro, que é difícil. Ou será que é o contrário? Porque a gente quer convencer de qualquer jeito e a gente fica nervoso quando não é daquele jeito que a gente quer. Isso, irmão, é uma casca que precisa ser quebrada. As nossas cascas, porque aí em Lucas, em Marcos, Jesus fala que quem quiser seguir Jesus tem que negar a si mesmo. Gente, negar a si mesmo é isso. Negar a si mesmo é você deixar as suas razões de lado. Em Lucas 9:24 diz: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, salvá-la-á. Gente, vocês vão guardar esse versículo. Vamos lá, vamos repetir comigo? Se o grão de trigo caindo na terra, peraí, vamos lá, abre lá para mim, Helena, no João 12:23.
João 12, 23. Vai mais pro próximo. Não, é isso aí. Só esse pedacinho, ó. Se o grão de trigo, vamos junto? Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Só vocês agora. Se o grão Irmão, você está entendendo que se você fizer a sua natureza morrer, você vai produzir muito mais fruto do que você produz hoje? Você vai ser uma pessoa muito mais aceitável, mais alegre, mais sorridente aonde você estiver. Mas como assim, pastor? Se eu morrer, gente, é fazer a sua natureza morrer. E como que você vai fazer isso? Buscando na palavra, na oração, na vida santa. É contar até 10 naquela hora que dá vontade de você xingar, de você... Gente, nós somos muito impacientes. Ou é só eu? Eu estava um dia no supermercado, eu estava com a pressa, e eu passei correndo lá para comprar o pão, quer dizer, foi ontem, comprar o pão para vir para cá, e aí eu parei no supermercado antes, e tinha uma senhorinha na minha frente, e ela começou a contar as moedinhas para poder pagar, e tirava as moedinhas, e aí eu fui para o outro caixa, o outro caixa travou, porque o cartão, uma compra enorme, e na hora de pagar o cartão, ela não estava lembrando a senha. Gente, é nessa hora que a gente conhece se o trigo está mortinho ou não. É essa hora que você começa a ficar impaciente com mínimas coisas, uma pedrinha no sapato já está reclamando. Às vezes a gente até, com o sucesso de pessoas que você nem gosta tanto, começa a te incomodar. Irmãos, o grão de trigo tem que morrer, irmãos. O grão de trigo tem que morrer. Eu estou pregando para vocês e para mim, viu, irmãos? Não acha que o grão de trigo aqui está mortinho, não. É todos os dias, fazendo o grão de trigo morrer a cada dia. E a semente, quando ela é lançada no terreno, a semente, ela não cresce enquanto ela não morrer primeiro. Ela precisa morrer para gerar vida. O fruto precisa morrer, a semente precisa morrer para gerar vida. Jesus morreu e gerou vida em nós. É preciso fazer morrer a nossa vida de carnalidade, a nossa vida de cuidados com o mundo, e deixar que o Espírito Santo ele possa fluir em nós. Mateus 5, 39 e 42. Irmãos, eu sei que esse assunto não é um assunto para rir, não é um assunto que interessa muito, mas é um assunto que vai mudar a sua vida. Eu quero que você saia daqui hoje determinado a fazer o grão de trigo morrer. Marcos 5, 39 e 42. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Como é que é? É isso mesmo que está escrito aqui? É isso mesmo. Se alguém quiser demandar contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. Se alguém quiser roubar o seu celular, você fala com ele, você quer um dinheiro para você fazer alguma coisa? É isso que Jesus está falando. Não resistir ao perverso. Se alguém te pede para andar, te obriga a andar 1 milha, vai com ele 2.
Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que te pede emprestado. Irmãos, quantas pessoas param a gente na rua, até que aqui na cidade nem tanto, mas você vai em Belo Horizonte, em outras cidades maiores, mas todo momento tem alguém te pedindo, todo momento você para no sinal, tem alguém pedindo, e aí, muitas vezes, irmãos, dá dó, porque muitas vezes são pessoas que conseguem trabalhar, mas tem outros que são velhinhos. Eu passo lá no Barreiro, quando eu vou lá, e aí, velhos, idosos, sem condição nenhuma de trabalho, pedindo dinheiro nas ruas. Então, dá a quem te pede, não vire as costas para quem te pede emprestado. E Marcos 4,7, já finalizando, irmãos, fala da semente que caiu entre os espinhos. Marcos 4,7, porque outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram, e não deu fruto. Gente, os espinhos, o que são espinhos? São os cuidados do mundo, são as coisas que nos prendem ao mundo. Aí vai sufocando, 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 daqui a pouco a semente não produz mais. Nós precisamos morrer para os cuidados desse mundo. Nós precisamos morrer para a fascinação do engano de ser rico. Tem gente que quer ser rico. Irmãos, isso é um engano. Muitas vezes eu vejo no perfil assim, do WhatsApp, foco milionário, dinheiro, curso, não sei o que. Gente, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, tem que prosperar, mas não coloque nisso a sua vida, não coloque nisso a sua razão de viver. Os cuidados do mundo. 1 João 2, 15 a 17. Como é importante esse versículo. 1 João 15, 17. Não, 1 João 2, de 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência, a vontade da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas do mundo. Tudo passa, bem como a sua concupiscência. Gente, essa palavra é desejo. Aquele, porém, que faz a vontade do Pai, permanece para sempre. Lembra do jovem rico? Jesus chegou para o jovem rico e falou assim: você conhece os mandamentos? Conheço. Você conhece isso? Faço. Então, só falta um negócio para você: vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele era um jovem e rico, e ele saiu triste. A Bíblia não fala se esse jovem um dia se converteu ao Senhor, mas a Bíblia fala que ele saiu triste, porque era dono de muitas riquezas, e ele não queria se libertar delas, ele não queria dispor dessas riquezas. Ele fez uma escolha, ele escolheu as riquezas ao invés de Jesus. Gente, o Senhor nos chama para pessoas que queiram obedecê-lo, sem reservas. Jesus fala: vai para lá, você vai para lá, prega ali, você prega ali, faz isso, não faz aquilo. É a nossa vontade que precisa estar sujeita à vontade de Deus. Irmãos, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Fazendo isso, se você fizer isso, se você permitir que a casca, as coisas que não agradam a Deus, as suas dificuldades, as suas coisas que você continua fazendo, que não tem agradado ao Senhor, se você permitir que Ele retire essas coisas de você, você vai produzir muito fruto. Você tem um grande potencial, meu irmão. Cada um de vocês tem um grande potencial de se tornar uma grande árvore com muitos frutos. Imagine você, no dia que você chegar perante o Senhor, e aí você chega e olha para trás e fala: Senhor, aquele ali, olha lá, todos são frutos do meu trabalho. Gente, tem um cara, um pastor que chama Moody.
Ele já morreu, tem uns 200 anos. Mas esse cara sozinho, sem microfone, sem rádio, sem nada, só no gogó, pregando para as pessoas. Ele levou mais de 1 milhão de pessoas na época dele, viu? Não tinha televisão, não tinha rádio. Ele levou de mais de 1 milhão de pessoas. Ele despovoou o inferno para a glória de Deus. Você imagina se chegar diante de Deus e falar assim, e Deus fala assim: deixa eu ver suas mãos, tem muitos frutos, e ele poder mostrar para vocês: olha, todas aquelas pessoas ali daquele grupinho foram salvas através do seu testemunho. Que glória, que coisa boa a gente chegar perante o Senhor com as nossas mãos cheias, com os nossos feixes, né, de trigo cheias perante o Senhor, né? E nós precisamos, irmãos, permitir isso. Você vai sair daqui lembrando essa frase. Eu vou falar para você de novo amanhã: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele sozinho. Irmãos, teve uma vez que eu fiquei 1 semana recitando esse versículo. Toda hora ele vinha na minha cabeça, toda hora. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer me falar? É o grão de trigo, tem que morrer. Eu queria que você entendesse isso, que você, com toda a sua casca, toda a sua religiosidade, muitas vezes a gente chega aqui e fica assim: Senhor, grande Deus, mas por trás, só Jesus, só Deus sabe o que você faz no escondido. Então, deixa cair o grão de trigo na terra, deixa ele morrer. Deixa a sua alma, os seus desejos, as suas manias, as suas dificuldades, deixa isso perante o Senhor. Permita que Ele possa retirar isso de você, para que você possa produzir muito fruto. Amém, irmãos? Que nós precisamos deixar a nossa casca ser quebrada. E que cada um de vocês, eu sei que você tem uma dificuldade, eu tenho as minhas, cada um tem as suas dificuldades, e cada um tem aquilo que precisa ser quebrado. Eu quero que você coloque nas mãos do Senhor a sua casca. O que precisa ser quebrado, irmão? Coloca no Senhor aí. Coloca diante do Senhor o que você precisa ser quebrado. Qual a sua dificuldade? É o seu gênio que é difícil? Eu falo muito de gênio difícil. Vocês acham que o meu é fácil, né? Não. Só quem convive comigo. A gente todos os dias precisa ser quebrado. Ter um coração humilde, quebrantado diante do Senhor, com o desejo de estar servindo ao Senhor, servindo aos irmãos, servindo ao próximo, sendo um testemunho verdadeiro. Que você nessa noite, você coloque diante do Senhor: Pai, a minha dificuldade é essa, me ajuda nisso, me ajuda, isso tem me impedido de servir ao Senhor de todo o meu coração, isso tem me impedido de que as pessoas venham a Jesus através da minha vida. Eu quero dar fruto. Fala isso com o Senhor: Senhor, eu quero dar fruto, eu quero dar muitos frutos, eu quero trazer muitas almas ao Senhor Jesus, eu quero dar fruto, eu quero produzir frutos. Senhor, eu falo por mim agora, eu quero muitos frutos. Eu quero muitos frutos, eu quero meus vizinhos para Jesus, eu quero toda a minha família, os que ainda não se converteram, eu quero as pessoas que andam comigo, eu quero as pessoas da farmácia, as pessoas do supermercado, as pessoas da padaria, do sacolão, da prefeitura, todos os lugares que eu for, as pessoas que vão no PG que eu vou. Senhor, eu quero essas pessoas para Jesus, não para a nossa igreja, quero para Jesus, que elas sirvam ao Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir que o Senhor possa quebrar a nossa casca, e eu sei que o Senhor vai usar pessoas para nos testar essa semana, pessoas que vão quebrar a nossa casca.
Eu quero te pedir que nós sejamos atentos para ouvir a Tua voz, para saber que é o Senhor que está trabalhando conosco. Muitas vezes Deus manda uma tribulação para quebrar nossa casca. Eu sei que o Senhor faz isso. Pai, faz com que sejamos um com o Senhor, faz com que desejamos todos os dias servir o Senhor com alegria e ser cada dia sermos uma cópia de Jesus, sermos cada dia mais parecidos com Jesus. Ó Deus, faz-nos isso, trata do nosso coração nessa semana, abençoa, Pai, o trabalho de terça-feira ali no monte, de quarta-feira, na quinta-feira nos PGs, na sexta-feira o culto de ensino, no sábado o culto de adolescentes, domingo a escola bíblica, no sábado também o nosso trabalho ali no sítio, no domingo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa todos esses trabalhos da igreja. Pai, abençoa financeiramente os irmãos, para que eles possam contribuir, que a gente não precise pedir nada emprestado, que a gente não precise usar cartão de crédito, que a gente possa dar conta de resolver todas essas questões que nós precisamos aqui. Pai, levanta pessoas de outros lugares, de outras igrejas, de outras denominações, para investir nesse trabalho, Senhor. Abençoa, Pai, os irmãos aqui da igreja, para que eles possam contribuir com alegria. Abençoa, Pai, as pessoas que vão contribuir, pessoas de outros lugares que vão contribuir nesse gasofilácio, que vão nos ajudar a terminar essa obra e cada dia mais evangelizar mais aqui no bairro, a fazer mais trabalhos evangelísticos aqui, Senhor. Nós queremos produzir, nós queremos florescer como árvores plantadas junto a correntes de águas, que no devido tempo dão seu fruto. Pai, que o Senhor possa nos levar em paz para nossas casas, leva-nos debaixo do Teu cuidado, os irmãos que vão trabalhar amanhã, nas viagens, abençoa o Daniel que está ali longe, Senhor, abençoa, Pai, cuida daquele caminhão, cuida das pessoas que vão atravessar o caminho dele, que ele possa ser uma Bíblia ambulante, que ele possa pregar o Evangelho a todas as pessoas com quem ele se encontrar. Abençoa aqui os irmãos, Pai, que tem negócio próprio, abençoa as pessoas que vão estar trabalhando essa semana na prefeitura, nos órgãos públicos, os irmãos que trabalham por conta própria. Abençoa, Pai, financeiramente a nossa igreja, abençoa, Pai, espiritualmente, que essa semana seja uma semana de quebrar a casca e deixar o grão de trigo morrer na nossa vida, em nome de Jesus, para a glória do Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as doces consolações do Teu Santo Espírito sejam com todos os irmãos, todos que amam o Senhor Jesus e aguardam a sua gloriosa vinda hoje e para todo sempre. Amém?